Muito bem, vamos lá então para mais um bate-papo. Na videoaula de hoje, eu vou falar com você sobre algumas razões que podem estar impedindo você de obter o resultado que você deseja, de obter o resultado que você almeja no seu emagrecimento, até mesmo na vida. E aí eu preciso, com muito respeito, mas com muita consciência, trazer alguns temas para você. Ah, pastor, mas isso não acontece comigo. Tá, eu não estou dizendo que isso acontece com você. Eu estou dizendo que nós precisamos ampliar a nossa consciência e compreender isso de uma forma mais ampla, tá bom? Então é sobre isso que eu quero pensar com você. Então vamos lá. Uma das razões, um dos motivos pelos quais você não consegue avançar na vida, você não consegue avançar nos seus resultados, nos seus objetivos, se dá por um problema muito recorrente e muito comum. Abortos. Isso mesmo. Pastor, mas eu nunca abortei. Eu não estou dizendo que você abortou. Mas você pode ter vindo depois de um aborto. Talvez você provocou um aborto, você fez um aborto, e aí parece que todas as vezes que você se aproxima do seu objetivo, do seu resultado, ele é abortado. No emagrecimento você vai e vai bem, mas de repente é abortado. Na vida financeira parece que vai decolar, parece que você vai sair da pindaíba e de repente é abortado. Na vida espiritual parece que você começa a decolar, a aeronave começa a sair do solo, mas de repente esse voo é abortado. Se isso tem ocorrido com muita recorrência na sua vida, é importante analisarmos um pouco da sua história de passado. Converse com os seus pais, converse com a sua mãe. É óbvio que não é uma acusação, tá? Eu não estou aqui acusando. Acontece que nós fazemos coisas das quais elas vão implicar em toda a nossa vida e a gente acha que não, mas é importante tomar consciência para que isso possa ser ressignificado, para que isso possa ser restaurado. Tem como mudar o que passou? Não. Mas tem como darmos um novo significado para o evento que passou e você se tornar livre para viver o presente e avançar para o futuro. Então, é bem interessante porque abortos que ocorreram antes de você, abortos de irmãos antes de você, aí inconscientemente você, por lealdade, por amor, você preenche o vazio da falta do seu irmão. Com o quê? Com comida. Com o quê? Com prazeres imediatos. Com o quê? Com coisas fúteis. Então tá aí uma das razões. Pode ser que isso não esteja acontecendo com você, mas eu estou ampliando aqui. Outro fator também bem interessante que impede você de alcançar melhores resultados, ou às vezes você até alcança, mas a custo de muito esforço, são traumas com a mãe. Como assim, pastor? O vazio que você carrega desde o ventre te deixou carente. E agora você precisa preencher isso. E você preenche isso como? Com comida. Eu acho bastante interessante porque, na mesma proporção que eu falei agora há pouco sobre o aborto, também nas gravidez é interessante observar que tem um dado estatístico que eu achei bem relevante, que é 60% das gravidez elas sofrem um processo de rejeição.
Talvez você tenha sido rejeitado pela sua mãe quando ela descobriu sobre a sua gravidez. Quando ela descobriu que você estava chegando. E isso gerou um trauma em alguém que ainda não tinha uma consciência, mas em alguém que já existia, porque você não existe a partir do seu nascimento, você existe a partir da sua concepção. Você existe a partir do invisível e não a partir do visível. A sua percepção de mundo, a sua percepção de dor, de prazer, de alegria, de felicidade, ela não começa quando você vem ao mundo, quando você nasce, mas ela começa a partir da sua relação direta por 9 meses com a sua mãe no ventre materno. É por isso que às vezes a gente acha que são coisas que são barreiras que parecem serem intransponíveis. Isso tudo acontece simplesmente por causa desses traumas que foram gerados. Pastor, mas Jesus já me libertou, eu estou livre de tudo isso. Amém. Sim, você está livre, você foi perdoado, você foi alcançado. Mas você foi perdoado, alcançado daquilo que você conhece e daquilo que você ainda não conhece, daquilo que você ainda não conhecia. Por isso que eu estou trazendo essa consciência, porque a partir dessa consciência você pode sim se tornar livre. Vamos lá também, outro aspecto que tem sido muito recorrente, a gente tem visto muito, são abusos sofridos pela ancestral. Imagina comigo, sua avó foi abusada, sua mãe foi abusada, você não foi abusado. Não, você não foi abusada. Mas existe uma carga, tá? Entenda uma coisa, eu não estou aqui hoje simplesmente porque eu cheguei aqui, não. Eu estou aqui hoje porque eu trouxe 50% do meu pai, 50% da minha mãe, que trouxe 50% do meu avô com 50% da minha avó, que trouxe 50% do meu bisavô com 50% da minha bisavó. É por isso que nós não podemos desprezar a nossa estrutura familiar. Nós não podemos desprezar os fundamentos familiares, porque as histórias que eles viveram no passado, elas podem sim influenciar o meu presente e atrapalhar as minhas decisões no presente para eu viver um futuro. Então eu quero desafiar você a ter consciência, a olhar para a sua vida como um todo, olhar para você como um todo, não só como uma parte, não só como uma peça, não só como uma engrenagem do sistema. Nós não somos tudo, mas nós somos parte do todo e nós precisamos olhar para nós como um todo, no aspecto espiritual, no aspecto emocional e no aspecto físico. E às vezes os resultados físicos eles não ocorrem porque lá no mundo invisível tem disfunção, lá no mundo invisível tem problemas, no mundo invisível teve abortos, no mundo invisível teve traumas com a mãe, no mundo invisível teve abusos da minha mãe, do meu avó, elas sofreram abusos. Quem abusou delas? Um homem violentou elas. E agora, vamos pensar no sobrepeso. Agora essa capa de gordura ela tem que existir em mim, no meu presente, para que eu esteja protegida desse abuso. Percebe que o sobrepeso ele tem uma função em cada um de nós? E aqui eu não quero generalizar, mas na maioria das vezes é proteção, segurança. Sim. E a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, com mais respeito. Tá? Outro fator que está impedindo talvez você de chegar ao seu objetivo, de alcançar os seus objetivos, é porque você está carregando problemas. Ah, pastor, mas quem não tem problema? Verdade. Mas o problema não é os seus problemas. O problema é que você está carregando o problema dos outros. Você está querendo levar os outros nas suas costas. E aí você tem que ser forte para você suportar toda essa carga. Você tem que ser forte para você suportar todo esse peso.
Você está carregando os problemas que não são seus. E isso te sobrecarrega energeticamente. Aí você fica pesada, fica difícil, a vida se torna pesada porque você está carregando coisas que não era para você carregar. Imagina comigo, eu saio daqui de Goiânia e vou lá para Anápolis. Eu vou a pé. Agora imagina comigo, que eu pegue uma mochila. E aí nessa mochila eu coloco o essencial para essa viagem. Só que nesse essencial, eu entendo que é importante eu levar o quê? Água, alguma coisa para comer rápida. Mas eu preciso pensar que isso precisa ser leve, porque eu tenho um percurso para percorrer. Aí não, eu coloco 2 pares de sapato, 5 mudas de roupa, um pacote de arroz e um monte de coisa que eu não vou utilizar, que eu não vou precisar na viagem. Você está carregando muita coisa que você não precisa, não é para você, não é por você. E isso está te sobrecarregando, o seu corpo está refletindo isso. Você está carregando problemas, você está carregando medos, você está carregando dores que são dos outros. Resolva o que você pode e vai resolver. O que você não pode e não vai, deixa ir. Pare de querer controlar a vida dos outros. Pare de querer manipular a vida dos outros. Pare de querer ditar a vida dos outros. Viva a sua vida, cuide da sua vida, resolva os seus problemas, resolva a sua vida. E o interessante é que pessoas que trazem essa dinâmica, eles não conseguem cuidar nem da própria vida. E aí querem cuidar da vida dos outros. Vai cuidar da tua vida. Ah, pastor, mas eu não posso. É o meu filho, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão. Para de manipular a vida dos outros. Você está morrendo por causa disso. E você vai morrer se você continuar assim. Sinto muito em dizer. São algumas barreiras invisíveis que parecem serem intransponíveis. Por último, tem um outro problema que tem sido muito recorrente. O que é, pastor? É carregar sentimentos das pessoas. Não, vamos melhor. Você não vai carregar sentimentos, você vai carregar ressentimentos. Porque às vezes você estava carregando sentimentos de dores. Mas isso foi se tornando reincidente, que se tornou um ressentimento. Você ressente tudo. Ou seja, você está carregando o ressentimento das pessoas. E aí, isso aqui está envolvendo todos os seus relacionamentos. Seja familiar. Pare de carregar ressentimentos das pessoas. Deixe as pessoas livres. Libere-as. Perdoe-as. Perdoe a si mesmo. Pare com esse ressentimento. Seja plena, próspera, mas viva de forma leve. Afinal de contas, você merece isso. Mas e por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Porque se nós não tomarmos consciência de tudo isso, nós não vamos conseguir ressignificar as dores do passado. E se nós não ressignificarmos as dores do passado, nós não seremos legítimos ou livres para viver o futuro. Primeiro passo, cure essa relação. Cure a relação com o passado. Cure a sua relação com o seu passado, com pessoas, com sentimentos, para que você possa estar livre para ir para um futuro. Futuro de prosperidade, um futuro de bênção. O nosso corpo, ele expressa as dores invisíveis. Toda manifestação do corpo físico é uma manifestação daquilo que está invisível, seja no aspecto emocional, no aspecto espiritual.
E não é só a gordura, não. Outros aspectos, como doenças, como tensões, também manifestam as dores da alma. Mas eu sei que muitos de vocês chegaram até aqui preocupados, até mesmo por sentir que perderam o controle do seu corpo, da sua saúde, do ganho de peso. Ah, pastor, é difícil demais emagrecer. A minha dificuldade é só emagrecer. Não, sua dificuldade não é só emagrecer. Especialmente quando a gordura ela foi resultado de uma disfunção e não apenas de uma questão genética. Porque essa disfunção ela vai gerar crenças para fortalecer o seu pensamento de que é difícil, de que é quase impossível. Por isso eu quero desafiar você a olhar para você, olhar para a sua jornada, olhar para o seu corpo, olhar para a sua história. Eu falei sobre 5 motivos que podem estar te impedindo de alcançar os seus resultados e você nem imagina que eles estão aí. Eles estão aí. Ao menos um deles vai existir dentro de você. E é tempo de nós verdadeiramente sermos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Foi bom o nosso bate-papo? Se sim, deixe seu comentário aqui. Quer saber mais? Nos encontramos então na nossa próxima videoaula.